Fala galera, aqui é o seu amigo Cleberson de novo e nós vamos conversar mais um pouquinho a respeito do LIHADS. Eu sei que já tivemos 5 aulas sobre isso, mas se vocês prestarem atenção logo depois que eu terminei de gravar as aulas do LIHADS, que era de 2014, um mês depois saiu a atualização de 2017. Então eu fiquei bem triste, não tão triste quanto no dia que eu assisti o Adeus de Butterfree, que vocês devem lembrar como o episódio mais triste de Pokémon de todos os tempos. Mas felizmente não mudou tanta coisa assim. Então essa aulinha e a próxima vão ser só uma comparação do que mudou e o que permaneceu. O que permaneceu vai ser melhor detalhado nas aulinhas que a gente já tem aqui no canal, então aconselho quem quiser revisar, volte para aquelas aulas. Bom, o primeiro quadro que a gente tem no LIHADS 2017 é esse aqui, em que eles definem exatamente quais são os critérios para você aplicar o LIHADS, em que tipo de paciente está bem indicado. Seriam pacientes com cirrose, com hepatite tipo B crônica, ou pacientes que têm no momento ou que já tiveram hepatocarcinoma. Esses são os pacientes que está bem sedimentado o uso desses critérios. Agora, você não deve usar em pacientes que não têm esses fatores aqui citados, ou pacientes menores de 18 anos, pacientes que têm cirrose devido a doença fibrogênica hepática congênita e pacientes que têm cirrose secundária a doenças vasculares, como a síndrome de Budd-Chiari, a doença veno-oclusiva portal, insuficiência cardíaca congestiva ou hiperplasia nodular regenerativa difusa. Nesses casos aqui, o LIHADS não foi bem estudado e aplicado, portanto a gente não deve aplicá-los. Como a maioria dos pacientes acaba caindo nas 3 categorias de cima, provavelmente vai auxiliar na ampla difusão desses critérios. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, quando estiver vendo um nódulo suspeito no paciente com Budd-Chiari, você pode até descrever, mas não é ideal que você coloque uma categoria LIHADS para esse nódulo. Aqui está um sumário das categorias finais. Percebe que a gente teve algumas diferenças de nomenclatura. Chama atenção para as duas primeiras ali, o LRNC e o LRTIV. Percebam que eles não estavam presentes na nossa última aula. A gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. LIHADS 1, LIHADS 2 e LIHADS M a gente já conhece. LIHADS 3, LIHADS 5 e 4 também permanecem igual. Essa é a tabelinha que resume todo o nosso raciocínio para definir exatamente no número 3, 4, 5, onde cada um dos achados vai se enquadrar. Felizmente, esse não mudou absolutamente nada. O de cima é a tabela da última edição e o de baixo é a atual tabela. Percebam que o raciocínio continua sendo o mesmo. Portanto, eu não vou me detalhar muito aqui, tudo isso está melhor explicado em aulas que a gente já viu aqui no canal. Vamos focar então nas seguintes mudanças, que foram as mudanças mais importantes. Surgiram algumas novas categorias. Os critérios auxiliares que a gente já conversou, eles estão melhor detalhados e explicados nessa revisão. O LIHADS TR, que é a categoria para quando você tem uma lesão que sofreu um tratamento loco-regional. Agora existem subcategorias dentro dessa classificação que ajudam a gente a predizer o grau de suspeição para viabilidade do tumor. As sugestões de protocolos também foram revistas, adicionando algumas particularidades mais modernas. As sugestões de tempo de controle também foram revisadas. E esses aqui são alguns critérios que a gente vai ver na próxima aula, que seria alteração do limite de crescimento, sutis mudanças na nomenclatura, detalhamento dos critérios para LIHADS M. Isso é uma parte que a gente vai dedicar bastante atenção, porque acaba sendo uma aula dentro dessa aula, e também alguns exemplos de características para você enquadrar uma lesão como LIHADS 2 ou LIHADS 3. Se vocês lembrarem, no último protocolo, o LIHADS 2 e 3 ficavam descritos como que não tem achados definitivos de malignidade, mas não era muito mais detalhado do que isso. Isso é um negócio que eles colocaram mais atenção nessa última revisão. Então vamos a esses achados. Primeiro, a visão geral sobre as categorias. 1, 2, 3, 4, 5 e M continuam iguais. Ali em cima nós temos uma nova categoria em branco, que é o LIHADS NC, aquele que não é categorizável. É uma categoria para ser usada quando você realmente não tem condições técnicas de emitir uma opinião de acordo com o sistema LIHADS. Seja porque alguma imagem foi perdida ou as imagens não foram adquiridas de forma correta. Nesse caso, você pode usar essa categoria. E o LIHADS TIV é o antigo LIHADS 5V. Se vocês lembrarem, quando a gente tem invasão de uma estrutura venosa pelo tumor, a gente usava a classificação LIHADS 5V. No entanto, 5 queria dizer que era um hepatocarcinoma. Apesar do hepatocarcinoma ser o tumor hepático que mais tem essa propensão à invasão vascular, nem sempre o tumor que está invadindo a veia é um hepatocarcinoma, pode ser uma outra malignidade. Por isso, para ficar mais abrangente, eles trocaram o nome dessa categoria para LIHADS TIV, tumor no interior de uma veia, provavelmente um hepatocarcinoma, mas não necessariamente. Mas a definição de como se dá a invasão venosa continua exatamente a mesma. E o LIHADS TR, que era aquela categoria para quando havia tratamento loco-regional, na última revisão a gente simplesmente colocava nessa categoria e não ia muito além disso. Hoje em dia, como surgiram novos estudos, eles conseguiram criar 3 novas categorias que ajudam
você a predizer o grau de suspeição para que ainda tenha tumor residual dentro dessa lesão que foi tratada. E existem essas 3 subcategorias: LR-TR não viável, LR-TR equívoco e LR-TR viável. Nós vamos detalhar um pouquinho mais para frente. Falando agora sobre as características auxiliares. Tentando simplificar um pouco o raciocínio do Liradis, hoje em dia o uso delas é opcional. Então, se você não quiser ficar analisando essas características uma por uma, vocês podem se ater somente aos critérios maiores de malignidade, e isso não está errado. Quando elas são utilizadas, primeiro você tem que definir se essas características falam a favor de malignidade ou de benignidade. Outra coisa importante é que uma ou mais é indiferente. Se você tem 2, 3, 4 achados sugestivos de benignidade, você não vai puxar a categoria para baixo indefinidamente. Se tem uma sugestiva de benignidade, é a mesma coisa que tem 3 ou 4. Você vai mudar no máximo uma categoria para baixo. E a mesma coisa para a malignidade. Se tiver 3 ou 4 critérios menores, não é a mesma coisa com um critério maior. Então só te permite mudar para cima ou para baixo uma categoria, não importa quantas características auxiliares tenha. Vale lembrar que quando a gente aumenta o grau de suspeição de malignidade, você nunca vai passar do 4 para 5. Você pode passar do 2 para o 3, do 3 para o 4, mas nunca do 4 para o 5. E o máximo o acréscimo de uma categoria. Já quando você faz o caminho contrário, ver características sugestivas de benignidade e quer reduzir o grau à categoria que você vai enquadrar, você pode voltar dos extremos. Do 5 pode ir até o 1, mas nunca mais do que uma categoria. E outra característica importante é que a ausência dessas características auxiliares não vai modificar a categoria. Então, se você tem uma lesão suspeita de malignidade, não vai ficar pensando, puxa, mas faltou essa característica aqui, então talvez não seja. Não. O importante mesmo são os critérios maiores, e a ausência de características auxiliares não vai te ajudar nessa diferenciação. Aqui é só a imagem resumindo tudo aquilo que eu falei. Quando você tem critérios sugestivos de benignidade, você pode trazer a sua classificação mais para baixo, mas nunca mais do que uma categoria, podendo ir desde o 5 até o 1. Quando você tem características auxiliares suspeitas para malignidade, você pode ir do 1 até o 4, nunca além do 4. E quando uma mesma lesão tem características sugestivas de benignidade e de malignidade, você ignora elas. Você não vai fazer nada como elas se anulassem. Você vai julgar simplesmente pelos critérios maiores. Se você não tem certeza que você está vendo aquele achado auxiliar, você não descreve, melhor não se comprometer por causa disso. E outra definição que foi dada nessa versão de 2017 é que os critérios sugestivos de malignidade foram melhor detalhados. Agora eles são divididos em 2 subgrupos: aqueles que são sugestivos de malignidade no geral, Liradis M, e aqueles que são sugestivos especificamente do hepatocarcinoma. Nós já falamos sobre a maior parte deles na última aula, então aqui eu só vou citar rapidamente. Se vocês quiserem maiores explicações, podem procurar os outros vídeos. Chama atenção só para esse primeiro critério aqui, que é novo, surgiu agora em 2017, que é a visibilidade de um achado que você está descrevendo que já tenha sido descrito no ultrassom. Então, o paciente com cirrose faz o seu rastreamento para hepatocarcinoma de 6 em 6 meses com ultrassom. Se ele tinha um nódulo, veio fazer o exame justamente para investigar esse nódulo, e a imagem que você está vendo e está classificando no Liradis como suspeita é exatamente a mesma topografia que foi vista no ultrassom, isso entra como um critério auxiliar e você pode puxar o grau de malignidade 1 grau para cima por causa disso. Lesões que têm crescimento abaixo do limiar, que é o limiar que a gente vai conversar mais para frente, para atingir um critério maior de malignidade, também podem ser encaradas como um critério auxiliar. Presença de restrição à difusão na ressonância, sinal médio ou moderado na sequência ponderada em T2, o corona enhancement, que a gente já conversou na outra aula, um destaque de depósito diferente do restante do fígado. Se você tem um fígado infiltrado seja por gordura ou seja por ferro, e esse nódulo que você está analisando, essa massa, esse nódulo, esse achado, não tem a mesma característica, isso também é suspeito, porque mostra um comportamento biológico diferente do restante do fígado. E lesões com baixo sinal na fase de transição e baixo sinal na fase hepatobiliar, quando você usa o gadolino hepatoespecífico. Mostra que são lesões com metabolismo um pouco diferente do restante dos hepatócitos. Agora, achados que são sugestivos de HCC especificamente. A presença de uma cápsula sem realce, esse é um critério novo. Novo, na verdade, não. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais para frente. Foi só uma mudança de nomenclatura. Mas chama a atenção de vocês para essa mudança de nomenclatura que a gente vai ver mais para frente. Aspecto de nódulo interior de nódulo, que nós já conversamos. Aspecto em mosaico. A presença de produtos de degradação da hemoglobina. E a presença de gordura no interior da massa, maior do que o restante do fígado, que muitas vezes é encontrado no hepatocarcinoma. E alguns achados que favorecem benignidade: estabilidade do tamanho há mais de 2 anos, ou até mesmo uma redução do tamanho do achado, um realce similar aos vasos em todas as fases, que mostra que pode ser somente uma alteração perfusional,
uma lesão que não distorce os vasos, que não tem efeito de massa, uma lesão que apresenta um depósito específico de ferro bastante proeminente, maior que o restante do parênquima, presença de autossinal intenso em T2, como se fosse um componente cístico benigno, e uma lesão com isosinal na fase hepatobiliar, que capta o contraste hepato específico com o restante do fígado. Isso tudo fala a favor de benignidade. Outra característica que eles forçam bastante nessa última revisão é o uso dos critérios de desempate. Relembrando que a regra geral é, em caso de dúvida, você sempre escolher a categoria mais abrangente, não necessariamente a mais benigna. Então, estou em dúvida se tem tumor no vaso ou não tem tumor no vaso, eu vou dizer que não tem, porque é mais abrangente. Estou em dúvida se ela é benigna ou provavelmente benigna, coloco como provavelmente benigna, Lihatz 3, porque é mais abrangente. Estou em dúvida se é um hepatocarcinoma ou é alguma outra malignidade, vou usar o Lihatz M, não vou usar o Lihatz 5. Isso está muito parecido com o que a gente já viu na última revisão, basta seguir as setinhas aqui. Agora vamos focar nas lesões tratadas, que foi uma das maiores mudanças que a gente teve. O Lihatz TR, que já existia, agora é subdividido em 4 subcategorias: não avaliável, provavelmente ou definitivamente não viável, equivocamente viável e definitivamente viável. Vamos a elas então. A primeira é a mais confortável de todas, quando você não consegue realmente analisar. Se o exame houve perda das imagens durante o arquivamento, ou você está em um erro técnico que não te permite acessar com segurança, você simplesmente vai dizer que não tem condições de dizer que tem como analisar a viabilidade do tumor. Outra categoria que é o Lihatz TR não viável. Esse aqui é aquele que você acredita que não tem nenhuma chance de apresentar tumor residual naquela área que sofreu um tratamento loco-regional. Você vai usar essa categoria quando não apresentar realce no interior da lesão ou quando o aspecto da lesão é aquele esperado para o tratamento realizado. Aqui, infelizmente, eles não entram em detalhes, cabe ao radiologista que está familiarizado com esses métodos terapêuticos saber reconhecer um aspecto esperado de uma crioablação, de uma radiofrequência e tudo mais. Mas, basicamente, se a lesão não realça ou se é algum tipo de realce que você já espera, você pode ficar seguro e dizer que não tem nada a pensar num tumor viável no local do tratamento. Aqui um exemplo para vocês, esse artiguinho de amplo acesso na literatura. Primeira imagem é um T2, segunda imagem é um T1 pré-contraste e as duas imagens de baixo são T1 com contraste em tempos progressivos. Percebam que na imagem B, esse achado que sofreu um tratamento loco-regional tem um halo de hipersinal em T1 que persiste em todas as fases, mas não tem uma modificação significativa com a injeção de contraste. Como não teve realce, esse é um exemplo que eles deram como um Lihatz sem achados suspeitos para a viabilidade do tumor. E é isso que a gente espera ver, nenhum tipo de realce ou um realce conhecido para o tratamento que foi feito. Outra categoria seria o Lihatz TR equívoco, é aquele que você vê um tipo de realce que não é esperado para o tratamento que o paciente realizou, mas não é um dos tipos de realce suspeitos que a gente vai ver na próxima categoria. Então essa é uma categoria meio termo. Você tem um realce que você está achando estranho, que não deveria estar acontecendo para o tratamento do paciente, mas não chega a ser um daqueles realces preocupantes que a gente vai ver a seguida, que são esses daqui, que cai dentro da categoria LR-TR viável. Lesões que foram tratadas localmente, que apresentam um realce nodular ou realce massa, ou apresentam um tecido irregular, espesso, com um padrão de realce, com hiperrealce arterial, washout, ou um realce muito parecido com o do pré-tratamento, esses aqui obviamente são preocupantes. Então o paciente tratou, mas vem para fazer o controle, está realçando exatamente como realçava antes, ou apresenta algum lugar no interior dessa lesão que ainda apresenta hiperrealce arterial ou washout, que são critérios maiores para hepatocarcinoma, tem alguma coisa de errado e você pode cantar a bola para a presença de tumor viável nessa região, portanto a categoria deve ser o LR-TR viável. Aqui é só um resuminho que eles colocam para a gente se lembrar. Primeira imagem então, quando tem um hiperrealce arterial, fica mais claro que todo o restante do parênquima na fase arterial, isso é suspeito. A presença de washout, quando fica mais escuro que todo o parênquima, também é suspeito. E um padrão de realce similar ao previamente visto, também é bastante suspeito. Aqui uma imagem da literatura para ajudar a gente a entender. Novamente, em A é um T2, B é um T1, C e D imagens pós-contraste. Percebam que aqui a gente também tem aquele halo de hipersinal em T1, mas as imagens C e D, as flechinhas apontam para um realce progressivo de aspecto nodular. Esse realce é um daqueles padrões que a gente viu que é preocupante, portanto esse aqui foi classificado como possivelmente tumor viável, um Lihatz TR que merece uma investigação. Outro critério bastante interessante é como você vai medir essas lesões suspeitas para viabilidade. Não tinha algo muito padronizado na literatura, cada um fazia de um jeito e felizmente agora eles estão tentando padronizar. A regra geral vai ser medir o maior diâmetro da área contínua de realce, seja ela do tipo massa ou do tipo nodular.
que eu quero dizer com isso? Se você tem, então, uma área que está realçando, mas no interior tem uma área que não realça, uma área de necrose, por exemplo, você vai tentar medir a maior área que tem realce de contraste sem passar por dentro de uma área que não tenha realce. Então, você vai obter a maior medida contínua dentro de uma área de realce, sem cair dentro dessa área aqui que não capta contraste. Ou quando você tem a maior parte que não realça e somente realçou um aspecto de vários nódulos, você vai medir o diâmetro do maior nódulo. O objetivo é que todos os radiologistas meçam da mesma forma para conseguir fazer uma comparação mais precisa ao longo do acompanhamento do paciente. E por fim, em caso de dúvida, a gente sempre escolhe a categoria mais abrangente. Então, se você não tem certeza, coloque como LRTR equívoco e peça um controle precoce. Em caso de dúvida, essa é a opção mais segura. E por fim, sugestões de protocolos. Não mudou muita coisa, basicamente a gente continua fazendo o exame com 3 fases, arterial, portal e tardia, porque é isso que vai ajudar a gente a raciocinar. Se você tem uma ressonância à disposição, mas não tem contraste apto específico, ele orienta que seja feito dessa forma. Uma imagem pré-contraste, uma imagem na fase arterial, portal e tardia. Esse aqui inclui também um contraste especial, que é o gadobenato de hemoglobina, o multi-Hens. Esse é um contraste que tem 5% de excreção biliar e algumas vezes você consegue fazer uma fase hepatobiliar com ele. Não é uma fase hepatobiliar tão boa quanto o gatoxetato, mas também ajuda a gente a raciocinar e vários centros de imagem nos Estados Unidos ainda usam esse contraste. Portanto, existe esse protocolo que pode ser feito com ele também. Também é aconselhável que faça imagem com difusão, subtração e aquisições multiplanares para auxiliar no raciocínio diagnóstico. E por fim, o método ideal seria se todo mundo fizesse ressonância usando também contraste apto específico, usando as fases pré-contraste, arterial e portal, e fase de transição e fase hepatobiliar, que você consegue comparar o metabolismo da lesão suspeita em relação aos hepatócitos de fundo. Sugestões de tempo de controle também são novas nesse LIHADS. Basicamente, o que diz que isso aqui não é matemático, quem quiser pode adotar suas próprias condutas, cada centro decide como vai ser feito. Pacientes com rastreamento negativo, que não têm achados ou só têm achados benignos, podem continuar fazendo rastreamento de 6 em 6 meses. Quando o exame saiu como LR-NC, você não conseguiu concluir por causa de questões técnicas, o ideal é que seja repetido o mesmo método diagnóstico ou um outro método em até 3 meses. Pacientes LIHADS 3, provavelmente benignos, devem repetir em 3 a 6 meses com o mesmo método ou outro método. Aqui a tabela para vocês. Só lembrar que quem teve rastreamento negativo faz em 6 meses e quem tem lesão provavelmente benigna faz em 3 a 6 meses. E os pacientes que fizeram tratamento loco-regional, em caso de tumor de resposta inavaliável, inviável ou equívoca, você vai fazer o mesmo método diagnóstico ou um outro método diagnóstico em no máximo 3 meses. Agora, quando o tumor é viável, você viu que teve um realce suspeito, o ideal é que você reúna a equipe que fez o tratamento, o hepatologista, todos os médicos assistentes e faça uma discussão para tomar uma conduta mais ativa. Não vai esperar para mais 3 meses, que nesses 3 meses a evolução pode ser catastrófica. Então, para pacientes em controle pós-tratamento loco-regional, no máximo em 3 meses você vai repetir, seja com o mesmo exame, tomografia ou com ressonância. E sempre que tiver achado suspeito para viabilidade, é exigida uma conduta imediata, uma discussão entre os especialistas. E é isso por enquanto, bastante informação em pouco tempo, então vamos parar por aqui e depois, na próxima aula, a gente retoma tudo aquilo que falta para a gente encerrar a revisão. Muito obrigado.